Glória a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. É com alegria que nós estamos aqui hoje. Eu e minha casa, né? Está aqui minha esposa, a pastora Betânia, que já foi apresentada, meu filho Raniel, mais novo. E que honra, pastora, de estar aqui hoje com os irmãos, participando desse momento tão especial, né? 16 anos. Eu creio que foram 16 anos de muita intensidade, né? E muita graça de Deus. Já diante de tudo que eu já ouvi e vi, eu quero crer que você já sai daqui hoje em nome de Jesus com o seu milagre. Tá? O seu milagre. Então, eu quero apenas fazer uma breve reflexão com vocês sobre a palavra de Deus e que se encaixa muito bem com tudo que eu vi aqui hoje. Hoje pela manhã eu estava pensando, analisando, orando, pedindo a Deus, confirmação, porque há uns dias atrás, quando eu recebi o convite, eu já comecei a pensar naquilo que o Senhor poderia preparar para nós, porque não é só você, eu também estou recebendo, e comecei a pensar em algo. E aí quando foi hoje pela manhã, veio aquela confirmação abençoada, e hoje eu estou aqui com vocês para repartir com você aquilo que Deus ele colocou no meu coração. A gente vive dias que nós precisamos entender que eu e você podemos fazer a diferença nesse tempo. São dias que nós precisamos agir como profetas do Senhor, de andar nesta terra manifestando uma fé poderosa, que muda cenários, que muda ambientes. E como é que eu faço isso? Como é que eu vivo isso? Se eu fosse posso colocar como tema dessa mensagem, discernir para prosseguir. Muita gente eu tenho observado nas igrejas que elas estão meio paralisadas, ou entraram numa zona de conforto, ou apenas disseram assim, eu vou viver, sem muita relevância. Mas Jesus, ele te alcançou para que você nesse tempo fosse relevante, para que você fizesse a diferença, para você discernir e prosseguir, nessa jornada. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 2, 14, de 10 a 14, ele diz que nós carregamos algo bem interessante que nos ajuda. E aí eu vou falar do contexto de hoje, ao qual nós estamos vivendo. Que nos ajuda a discernir. Porque tudo na nossa vida, me atrevo a dizer isso, tudo na nossa vida, a gente pode discernir no Espírito. Está lá. 1 Coríntios 2, de 10 a 14. Nós somos pessoas espirituais, amém? Você é uma pessoa espiritual, amém? Então, a primeira coisa que tem que ter na sua mente é isso, eu sou espiritual. E eu preciso discernir no Espírito. Porque quem é espiritual, quem caminha pela fé, ele não anda segundo a lógica desse mundo. Mas é como a pastora, ela falou aqui. Você vive, vamos colocar assim, ativado no Espírito. Você vive nessa atmosfera física, sim. Mas há uma atmosfera espiritual ao qual você transita como filho e filha de Deus. E que aonde você é conduzido pelo Espírito Santo. Eu queria dizer algo aqui que, espero em Deus que isso fique marcado na tua mente e no teu coração. Existem duas verdades absolutas para a igreja do Senhor, para que essa igreja ela se mantenha firme no mundo atual. Duas que eu quero compartilhar com você. A primeira, a palavra permanecerá. E aí eu te dou um versículo da Bíblia que está lá em Lucas 21, 23, que diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais, diga assim, jamais
passarão. Então, a palavra ela permanecerá. A segunda coisa, importante, você ter no seu coração, na sua mente, bem guardadinho, bem seguro, e você a cada dia possa se renovar nessa palavra. Segunda coisa que nós precisamos aprender, a igreja de Jesus Cristo, ao qual você faz parte, a igreja prevalecerá. Sempre. Nada que você está vendo nesse mundo é novidade. Mas eu estou vendo guerra, eu estou vendo países atacando o outro, eu estou vendo cristãos sendo mortos, eu estou vendo uma perseguição. Nada disso é novo. Deixa eu contar algo para você. Não para te assustar, mas para te animar, para que você viva mais na fé. Você sabe qual é o povo mais perseguido do mundo? Você sabe? Quem sabe, levanta a mão. É o cristão. Eu e você. Somos perseguidos. Vivemos uma perseguição. Mas isso não é para a gente desanimar, isso é para a gente, usar como um combustível. Por quê? Porque isso é sinal que Jesus, Ele faz toda a diferença. E que o mundo é um mundo ao qual o Senhor tanto amou, ao ponto de se entregar pelas pessoas. Elas precisam ter seus olhos abertos espiritualmente. E você já carrega isso. Você já tem essa visão. Sistemas desse mundo são criados. E aqui eu vou trazer um exemplo. A gente tem um tempo atrás viveu na história uma guerra fria. E quem foi mais perseguido? A igreja. A igreja. Muitas igrejas na Europa fecharam. A Letônia, por exemplo, ela tinha uma igreja lá que era uma igreja pujante, uma igreja linda, maravilhosa. Fecharam para transformar no lugar para gerar e guardar bombas. Mas passa-se o tempo. A igreja abre de novo. O povo está feliz, celebrando, adorando o Senhor, louvando ao Senhor naquele lugar. Porque aonde a igreja ela chega, é gerada vida. Vidas são geradas. A bênção do Senhor, a presença do Senhor muda ambientes. Deixa eu dar aqui um dado aproximado. Hoje, quando zerar 24 horas, há uma estatística que diz que em torno de 50 a 55 mil pessoas no mundo se convertem a Jesus. No mundo. Então não ache que a igreja, meu Deus, pode ser destruída. Não, a igreja vai permanecer. Sempre. A igreja ela vai prevalecer. Sempre. Veja o que é que Mateus 16, 18 diz. E eu lhe digo que você, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Não vai. Cristão, mais do que nunca, eu e você, mais do que nunca, nós precisamos viver por fé. Diga bonito, bem bonito, assim, com seus olhos brilhando, de uma forma alegre, feliz. Diga assim para o seu irmão do lado, diga assim: meu querido irmão, nós precisamos, mais do que nunca, viver por fé. Amém? Olha o que o Salmos 12:7 diz: não temerá má notícia, seu coração está firme e confiante no Senhor. Diga assim, erga suas mãos para o alto e diga assim: a minha confiança está no Senhor. Não importa se as más notícias
está chegando, mas a minha confiança está no Senhor. Amém? Eu não sei se hoje você recebeu boas ou más notícias, mas a sua confiança precisa estar no Senhor. Amém? Então creia. Então um cristão saudável não se move por medo, mas por uma liderança sábia e cheia de fé e ousadia. Quem tem esse tipo de liderança, levante a sua mão. Amém? Uma liderança saudável, cheia de fé, uma liderança ousada. Então, se você fizer ou procurar saber, se você é novo na igreja, a história dessa igreja, você vai ver isso. O Senhor deu uma direção a este casal, e assim progressivamente eles foram vivendo os processos até chegar aqui. E eles carregam uma história, um legado, ao qual você foi inserido, para que você possa se encher de ousadia, de fé e determinação, para alcançar outras pessoas e mudar a história de muitas famílias, para mudar a história dessa cidade, para mudar a história. Você foi chamado para isso. Então temos que viver com um senso de urgência na nossa mente e entender que existe oportunidade. Então urgência e oportunidade, agindo sempre em sabedoria e discernimento. Então qual é a leitura que você precisa fazer hoje? Eu tenho que agir não mais dessa forma, eu não posso mais procrastinar as coisas, mas eu tenho que ser intenso, eu tenho que agir em fé, eu tenho que ter um senso de urgência e aproveitar todas as oportunidades, porque Deus, Ele me dá sabedoria, e aí eu vou agir rapidamente, tendo um objetivo, usando discernimento. Você quer ganhar vidas para Jesus? Efésios 5:15 diz: tenha cuidado com a maneira como você vive, ou como vocês vivem, que não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí eu pego Colossenses 4:5, que diz para mim e para você: seja sábio no seu procedimento para com os de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Então, em outras palavras, mova-se por fé. Tenha fé. Acredite. Acredite. Quando você é colocado num ambiente como esse, aonde, por exemplo, estava vendo aqui uma intercessão, a pastora orando por milagres, declarando a palavra em fé, você tem que se apropriar, você tem que dizer: Espírito Santo, faz essa conexão, ativa isso dentro de mim, porque eu quero viver o milagre. Então creia. Mas a graça de Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Essa é a nossa missão, para discernir, para prosseguir. É necessário, e aqui eu quero dar alguns passos com você. Quem quer discernir? Quem quer prosseguir? Então dê esse primeiro passo. Tenha sensibilidade espiritual. Tenha sensibilidade espiritual. A gente muitas vezes entra por vários ambientes. Por exemplo, você vai entrar, está precisando, cuidar do teu corpo. Você vai entrar num ambiente hospitalar. O que é que você vai ouvir lá? Tudo sobre medicina, cura, doenças, essas coisas aí todas. Então, quando você entrar num ambiente de igreja, entenda, você está num ambiente sobrenatural. Aonde vai se falar de quê? Daquilo que é sobrenatural. Então, o que é que você faz? Da mesma forma que você se prepara para entrar no hospital, para ir a um fórum, para você
qualquer outro ambiente, quando você passar por essas portas, você diz, rapaz, eu estou entrando num ambiente sobrenatural. E eu creio que algo vai acontecer da parte de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vê o que é que o texto diz, 2 Coríntios 2, 12 diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se para mim uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Paulo, ele sentiu de ir para uma direção, mas o Senhor tinha algo maior para Paulo. Se eu pegar aqui, for olhar, estudar o texto, eu aprendo que Troade era uma cidade na costa do mar Egeu, aonde Paulo havia recebido um chamado para pregar o evangelho na Macedônia. Você vai ver isso lá em Atos 16:8. Mas Paulo, diz o texto que ele não teve descanso, porque estava profundamente preocupado com os coríntios. E ele procurava Tito. E aí ele retorna para Coríntios, ou retorna, para que Tito ele retornasse de Coríntios. Então o apóstolo, ele cruza o mar Egeu e chega a Macedônia, provavelmente na cidade de Filipe. Por que ele fez isso? Sabe por quê, irmãos? Aprenda uma coisa. E aí o pastor falou aqui sobre as células. Todo líder precisa tomar decisões. Todo líder, ele precisa tomar decisões. Então o que é que eu aprendo com essa situação que Paulo ele viveu aqui? Ele tomou uma decisão, mas ao mesmo tempo, depois dele estar naquele ambiente, ele sentiu da parte de Deus que ele precisava se mover. Quando o teu líder, ele te der um apontamento, meu irmão, se submeta, vá e faça. Por quê? Porque Deus deu a ele o discernimento. Então, para isso é preciso ter sensibilidade para ouvir, para discernir e para obedecer. Sabe por que muita gente fica batendo na cabeça? Porque não ouve, não tem um discernimento e é desobediente. E como isso foi trabalhado na nossa sociedade? Lembra que eu falei que tem coisas que nós só podemos discernir no espírito? Aí muitas vezes as pessoas elas querem discernir aquilo que é espiritual de uma forma natural. Para discernir, para prosseguir é necessário, segunda coisa, santificação em Jesus. 2 Coríntios 2,14 diz: e a graça de Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aí pegando um outro texto de Paulo para fazer uma conexão e você entender melhor, Filipenses 4,12 diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Alguém já disse algo muito interessante. Essa pessoa que viveu 1800 e alguma coisa, ele disse assim: se algum dia eu descobrir que a verdade não está em Jesus, eu deixo a verdade e sigo Jesus. Você entendeu? Você entendeu? Esse homem foi perseguido, ele era um grande filósofo. Foi para a prisão, foi sentenciado com pena de morte, mas não morreu, ficou preso o resto da sua vida. Bom, mas o que é que eu aprendo aqui? A gente vê as pessoas, e principalmente cristãos hoje,
Vou usar a linguagem nordestina, muito aperreado, batendo cabeça para cá, para lá, não sei o quê. E aí você vê chegar e diz assim, não, eu vou me embora, eu vou começar tudo de novo, eu vou buscar outro lugar. Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Você está vendo crise no Brasil? Deixa eu te dizer uma coisinha que a mídia não mostra a você. Não é diferente nesses países que as pessoas estão aí falando que é um paraíso. A América está em crise, todos os estados da América. O Canadá está em crise em todos os seus estados. E mundo afora está em crise. Sabe, a gente carrega algo dentro de nós que nós queremos fugir dos problemas. Você, eu, nós fomos gerados para enfrentar e através desse processo entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós manifestamos a nossa fé. Então o mundo dentro de você criará, aliás, o mundo dentro de você criará um mundo que o cerca. A paz interior que você procura estará sempre na estrada do seu domínio próprio. O mundo em que Jesus viveu nunca conheceu a paz. Mesmo assim, ele era a paz. Você pode botar a mão no seu coração? Diga assim, eu tenho uma paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento. Diga assim, aquieta a minha alma. Amém? Entenda isso. Me veio aqui à mente. Um dia Deus deu um direcionamento para Jacó. Jacó, para tal lugar. Vamos pensar aqui no lugar seco. Vai lá para o sertão. Aí Jacó sai daqui e vai para o sertão. Jacó, cava um poço. Aí Jacó cava um poço. A água aparece. O que é que aparece? Também com a água, dificuldades. Entulham o poço. Aí ele cava outro, entulha outro. Cava outro, entulha outro. Há momentos na nossa vida que Deus quer que nesse processo você manifeste perseverança, para o teu rebote ele aflorar, para você beber águas de Deus. Entenda, nada fugiu do controle de Deus, e a sua vida está sob o controle de Deus. Então viva por fé, busque a santificação em Jesus e tenha a paz que excede todo o entendimento. Jesus trouxe um governo de paz, e sem paz, sem fim. Um governo de paz sem fim. Você está discernindo? Amém? Amém? Terceira coisa, para discernir, para prosseguir é necessário fidelidade. E essa fidelidade ela é inegociável. Inegociável. 2 Coríntios 2, 16, 17 diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. A gente não consegue esconder nada de Jesus. Amém? Então a gente precisa entender e não entrar nesse jogo do mundo. Sabe uma das coisas que nos trouxe até aqui, nessa caminhada cristã? A minha vida e a vida da Betânia, a nossa vida foi muito intensa. E principalmente quando a gente veio para o ministério. A gente se converteu, quando a gente pensou e raciocinou, a gente já estava fazendo a obra. Em poucos minutos, nós nos convertemos na época da Renascer em Cristo. Eu me converti através da rádio, ouvindo a rádio. Aí eu aceitei Jesus. Relutei para ir para a igreja dos crentes, né? Porque lá na igreja dos crentes só tinha ladrão.
Eu dizia isso. Eu dizia. Tá? Eu dizia. E eu me lembro muito bem, isso ficou marcado. Eu acho que Jesus disse assim, ó, isso aqui é uma cicatriz que vai ficar aí para tu toda vez lembrar. Eu vinha num ônibus, aqueles ônibus lá em Recife, maravilhoso, lotado, vinha do trabalho. Hoje eu estou aposentado, eu sou bombeiro militar aposentado. E aquele ônibus lotado e eu encostado na porta. Aí eu olhava para a igreja, aí dizia, ó, abriram mais uma para roubar o dinheiro dos pobres. Tempos depois, quem foi que estava na frente da igreja? Aponte para mim, aponte. Eu, a minha esposa e os 2 meninos. O Raniel não era nascido. E eu entro na igreja. Uma igreja parecida com essa. E lá o pastor começa a falar. Daqui a pouco, algo me impulsiona. Eu começo a andar. Eu só vejo e algo me dizendo assim, vai lá na frente. Eu não via quem estava na minha frente, eu só via que eu tinha que chegar ali. E ali eu entreguei a minha vida a Jesus. Com pouco tempo já estava envolvido ali na igreja. E ali começou o meu ministério. Um belo dia o Senhor disse assim, Tony, eu vou te reposicionar. E aí cheguei para o meu pastor, estava sendo auxiliar dele, disse assim, eu tenho que sair daqui que o Senhor está me dando outra direção. E a gente chora, parecia 2 meninos sentados no batente da igreja chorando. Se me abençoe para ir embora. Assim, como é que eu vou te abençoar se tu é uma bênção, Tony, não sei o que. Disse, ore por mim, homem, que eu não sei o que Deus vai querendo comigo lá na frente, não. Ore por mim, me abençoe. É meu amigo até hoje, trago ele para a igreja. E aí a gente entendeu depois, porque aí foi nesse ministério que nós fomos levantados para sermos pastores. E aí foi quando a gente foi enviado para cá, para o Agreste. Passamos quase 3 anos em Lajedos, depois nós viemos para aqui. Vocês estavam aqui, por trás da Caixa Econômica. E aí a gente começou, né? Em Lajedo, trabalhando, e aí a liderança foi, e disse, Tony, você vai assumir Garanhuns e a região para você ficar coordenando e tal. Aí vim para cá. Sabe o que é que Deus faz, irmão? Diga assim, Deus surpreende. Quando eu monto a igreja, está tudo arrumado, a igreja acontecendo, glória a Deus, aleluia. Aí vou fazer um curso na época. Aí lá em Recife, aí um pastor amigo vai e diz assim, Tony, me ajuda aí. Eu disse, rapaz, é de outra denominação, não pode. Ele disse, não, vai lá, me ajude lá. Eu não posso estar aí não, eu estou interido nessa igreja, mas eu preciso que você me ajude. Com boa vontade eu fui ajudar o irmão. Ministrei lá algumas vezes e vim para cá. Sou convidado para estar ministrando lá na igreja dele. E aí Jesus diz assim, ó meu filho, peça a bênção e vá ajudar o seu irmão. Estava tudo arrumadinho, irmão. Aí Jesus disse, vá para lá agora. Chama o meu pastor, ele ora comigo, nós choramos. 2 homens barbados, abraçados e chorando lá no Atacadão dos Presentes, no Curado. E aí, eu me torno pastor auxiliar da primeira igreja batista de Garanhuns. Passamos mais 3 anos ali, e aí a gente compreendeu. Porque Deus estava nos preparando nesses processos para começar a morear. Hoje temos 11 anos. E aí a gente está com um projeto aí, trabalhando em Deus para materializá-lo. Garanhuns é uma terra abençoada, irmão. Garanhuns, se você for uma pessoa de fé, sabe, você vai viver coisas grandes. É um lugar de oportunidade para quem tem fé, determinação e perseverança. Creia. Creia que o Deus que está aí por esses países afora é o mesmo Deus que está aqui. Ele tem um rebote para você. Agora, para isso você não pode negociar. Não viva para ser bem-sucedido. Tente antes
ser um homem, uma mulher de valor. A gente vê as pessoas correndo para serem bem-sucedidas na vida, mas não carrega valor nenhum. Procure ser uma pessoa de valor. Sabe quem disse isso? Albert Einstein. Dizem que ele era cristão. Bom, mas essa frase me marcou. Seja uma pessoa de valor. Porque se você é uma pessoa de valor, que carrega princípio, que vive para a glória de Deus, com certeza o Senhor vai te conduzir para ser uma pessoa bem-sucedida. Marcos 24:11 diz: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Meu irmão, minha irmã, você está no lugar certo, na hora certa, com a liderança certa. Viva isso. Confie em Deus. Honre a sua liderança. E viva tudo que Deus tem para você. Não entre, sabe, nesses movimentos que nós muitas vezes presenciamos e ficamos tristes. A vantagem da gente ficar um pouquinho mais antigo nessa terra é porque a gente já sabe mais ou menos algumas coisas. E o pouco tempo que eu tenho de vida aqui em Garanhuns, como eu tenho visto pessoas de potenciais maravilhosos sendo enganados. Como eu te falei, desenvolva os seus sentidos espirituais. Se submeta. Viva o que Deus está propondo para você. Porque você tem uma liderança em Deus. Um cristão saudável, ele não se move por medo, mas por uma liderança sábia e cheia de fé e ousadia. Então você tem isso hoje. Então nada pode te parar. Nada. E eu concluo essa palavra. Marcos 9:35 diz: assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Sabe qual é o projeto de Deus, ou um dos projetos de Deus da tua vida para que você seja bem-sucedido? Quem sabe? Levanta a mão. É você servir o outro. Como a gente está tendo dificuldade hoje, né, irmão? A gente quer ser bem servido. Mas Jesus está dizendo: sirva. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Você pode até anotar se você quiser. O modelo da bacia e da toalha continua sendo a grande marca para os novos servos e discípulos de Jesus que virão, ou que já estão nesse tempo. Lembra da bacia, da toalhinha, de Jesus lavando os pés? É aquele modelo. Nós precisamos entender que o servir é bênção de Deus. Deus quer dar o melhor para você. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tanto tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. 1 Coríntios 1:20, guarde esse texto no seu coração. As promessas de Deus são reais, as promessas de Deus vão acontecer, mas você precisa viver os processos, você precisa servir, você precisa prosseguir, você precisa discernir para viver tudo que Deus tem para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não será fácil, mas com Jesus venceremos.
Coloque sua mão em cima dessa pessoa que está do seu lado. Diga, balança ele aí, meu irmão. Balança ele aí. Diga assim, ó. Eu sei que não é fácil, mas com Jesus nós venceremos. Amém. Jesus não disse que era fácil, mas disse que estaria conosco até o fim. Fique de pé. Fique de pé. Essa caminhada, ela pode se tornar prazerosa em meio às dificuldades. Sabe por quê? Porque Ele está conosco. Todos os dias Ele está conosco. Isso é uma promessa. Disse-lhe Jesus, ou disse Jesus, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 20:28. Guarde esta palavra no seu coração. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa, Ele está com você até o fim, em nome de Jesus. Feche seus olhos. O pastor me autorizou a orar por você, ou com você. Você agora, depois de ouvir essa palavra, debaixo da direção que a pastora Cristiane estava aqui orando por você, ativando milagres na sua vida, você vai orar com mais fé, com mais determinação, com mais intensidade. Você vai abrir a sua boca e com fé, com determinação, você vai chamar à existência aquilo que não existe. Pastor, está faltando determinação, está faltando confiança. Chama a existência. Senhor, pastor, sabe, eu tenho dito a Deus, Senhor, tem sido difícil. Chame a existência. Manifeste a gratidão, mas seja determinado, não abra mão, porque o inferno ele pode se levantar, mas é para cair, porque é maior aquele que está com você. Ore. Diga assim: Espírito Santo, me dá ousadia, porque o Senhor é espírito de ousadia. Ore. Flua em línguas. Diga: Espírito Santo, me enche. O mundo espiritual talvez tenha, achado que tinha te matado, mas hoje você vai e já está ressuscitando, ressurgindo para a glória de Jesus. Ser cheio, abra sua boca, declare a palavra.